Bom dia, mulheres, graça e paz, tudo bem com vocês, queridas? Estamos aqui para o nosso devocional Mulheres como Isabel, e hoje nós vamos falar da mentalidade de escrava para a mentalidade de filha. Eu creio que esse é um momento importante do nosso devocional, desses 40 dias de ministrações, de palavras. Eu creio que Deus está gerando algo no nosso interior muito forte. E hoje, dia 6 de março, nós vamos começar um rastreamento da nossa mentalidade. E eu creio que hoje é algo importante vai começar a acontecer dentro de nós. Já está acontecendo, mas eu creio que vai mexer um pouco mais a partir desse momento da nossa caminhada. Então, eu te convido a permanecer firme conosco até o final. A palavra de Deus, no livro de Provérbios, Provérbios 30, no versículo 21, 22, a palavra fala assim, ó: por 3 coisas se alvoroça a terra, e por 4 que não pode suportar, pelo servo que reina, pelo tolo quando se farta de pão. Queridas, uma mulher como Isabel, eu não sei se como uma mulher como Isabel, que é uma mulher que gera a vontade de Deus e que cuida de outras mulheres, que acolhe outras mulheres, que discerne a vontade de Deus, os feitos de Deus. Se você já parou para pensar, por que a terra não pode suportar um servo quando reina? O problema não é alguém que era servo se tornar rei. O problema é quando a posição muda, mas a mentalidade continua a mesma. Quando alguém vive por muito tempo na escravidão, essa pessoa aprende a acreditar que não tem valor, que não é importante, que a sua voz não importa, suas opiniões não são consideradas. E quando essa pessoa ela assume um lugar de autoridade, mas ainda carregando mentalidade escrava dentro de si, ela acaba por ferir as pessoas que estão ao redor. E a verdade é que para todos nós aqui já fomos escravos um dia. Todas nós já fomos. E querida, vejam só, é muito importante nós aprendermos a desenvolver a mentalidade do reino, a mentalidade de Deus para a nossa vida. Escravos, quem nunca foi escravo do pecado, da culpa, das mentiras? E essas coisas são mentiras que nós acreditamos sobre nós mesmos. Porque Cristo, quando nós recebemos a nossa nova identidade, a palavra de Deus lá em 1 Pedro, fala que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos chamadas de sacerdócio real, somos realeza de Deus. Então, ou seja, em Cristo nós recebemos uma nova posição espiritual ainda mais excelente. E para falar sobre essa questão da mentalidade, de escravidão, nada melhor do que a gente falar do exemplo de Moisés. Deus, ele levantou Moisés para libertar Israel da escravidão, certo? Então, quando nós olhamos para a vida de Moisés, eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas se você não se fez, anota ela aí, medita nisso. Algo interessante que aconteceu com Moisés. Você percebeu que Deus ele permitiu que Moisés fosse criado na casa de Faraó como um príncipe? E você já se perguntou o porquê disso? Ele sendo escolhido, chamado por Deus, veio para cá por um plano, por um propósito, era um hebreu, mas Deus permitiu, conduziu na vida de Moisés para que ele fosse criado na casa de Faraó como um príncipe. Você já se perguntou sobre isso? Você já meditou nisso? A palavra lá em Atos 7 fala que Moisés ele foi instruído, acho que é 7:22. Anota aí quem está com a Bíblia e já, né, anota a referência aqui para a gente meditar depois. Moisés, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Ele era poderoso nas suas palavras e obras. Por quê? Por quê? E eu creio que quando a gente começa a encontrar essa resposta, meditando na palavra de Deus, buscando esse discernir o porquê que Deus conduziu a vida de Moisés dessa forma, nós vamos encontrar algumas respostas até mesmo para nós, de como nós devemos ser e nos comportar. Amém? Moisés, ele precisava aprender a mentalidade de um príncipe, que é o que falta para nós.
Amém? Se ele tivesse crescido apenas como um escravo entre os hebreus, provavelmente ele teria desenvolvido a mesma mentalidade de opressão. Porque quando nós olhamos para Êxodo, quando nós olhamos para toda aquela transição do povo, nós vemos que aquele povo, eles ficaram gerações, uma média ali de 430 anos, escravos, era um povo sem, sabe, opresso, sem dignidade alguma. E muito provavelmente Moisés iria crescer naquela realidade, naquela mentalidade de opressão, de escravo. Então, veja só, Deus colocou Moisés em um ambiente onde ele ia aprender 3 coisas. Isso aqui são 3 chaves para mim, para você e para tua casa, para os teus filhos. Mãe, você que tem filho pequeno, se você tem filhos que são pequenos como os meus, que eu tenho um filho adolescente, tenho uma filha de 9 e um filho de 7 anos. 6. Vai fazer 6 anos. Ei, você que talvez tem filhos menores, você que está gerando, está gestante, são 3 coisas importantes que você precisa trabalhar na tua vida e na tua casa. Moisés, ele precisava crescer sabendo que a vida dele era importante. Ele precisaria saber que as palavras dele tinham peso e saber que ele era aceito e que ele era amado. Ah, mas por que isso, Daniele? Porque a maioria das pessoas que tem uma mentalidade escrava, elas não se veem como pessoas importantes, relevantes. Elas são pessoas que muitas vezes acham que não tem nada relevante para falar, que têm vergonha, que estão muitas vezes tímidas, que foi o meu caso, eu não era tímida, mas eu não conseguia falar por causa da ferida da rejeição, então eu era uma pessoa extremamente, entrava nos lugares quieta, muda, não falava nada, tinha muita dificuldade de me expressar, e quando me expressava, às vezes era para caos e confusão, e muitas vezes a dificuldade de se sentir amada, a falta de pertencimento. E isso gera muita dor, muita orfandade dentro de nós e nos leva para pensamentos escravos, para isolamentos, para opressão. Então a Bíblia fala em Romanos 8,15 que nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos atemorizadas, mas nós recebemos um espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, nós não recebemos um espírito de escravidão, mas nós recebemos um espírito de filhas de Deus. Amém? E esse é um momento aqui importante do devocional, porque se você entender a profundidade dessa palavra, eu tenho certeza que você vai começar a se desenvolver de forma diferente. Você vai buscar caminhar de forma diferente, você vai olhar para os teus filhos de forma diferente. Que esse é o intuito, que os nossos filhos não sejam escravos como nós já fomos escravos da nossa própria mentalidade, nossos próprios pensamentos. Queridas, esse é um momento que você, né, precisa olhar. Você aprendeu sobre disciplina espiritual, sobre a importância da leitura da palavra, o quarto secreto, os sonhos de Deus. Só que agora nós estamos gerando algo ainda mais profundo da parte de Deus. Nós estamos gerando algo profundo da parte de Deus. Existe uma construção sendo gerada dentro de mim, dentro de você. Amém? Glória a Deus. Então, vejam só, e o que é essa construção que nós estamos fazendo agora? Amém? Agora nós vamos começar a fazer um rastreamento de mentalidade. E esse é um marco, o devocional do dia 6 de março é um marco para você, precisa ser um marco para você. Um rastreamento de mentalidade, é um caminho de volta mesmo. A partir desse momento devocional, eu quero que você comece a fazer um caminho de volta na tua história. Você vai olhar para a sua vida, para a sua casa, para a sua história, não para acusar ninguém e não para gerar culpa, ok? Nós somos mulheres maduras, mulheres como Isabel. Então, nós geramos a vontade de Deus e não estamos aqui para culpar e nem para julgar ninguém. Amém? Mas esse caminho de volta, esse rastreamento na tua história, é o que vai te permitir cura e conversão em áreas que talvez ainda estão escravas. Por quê? Porque quando você transforma a sua mentalidade, a sua casa vai começar a mudar, a sua família vai começar a mudar, o seu marido vai começar a mudar, os seus filhos começam a mudar, o casamento começa a mudar, você muda. Toda vez que você muda, alguma coisa muda ao teu redor. Só que isso vai exigir de você alguma coisa? Vai. E esse é um passo essencial. Então, pega o teu caderno agora e você vai escrever no teu caderno devocional duas perguntas. Quem eu sou e quem eu escolho ser. Só que você vai escrever essas perguntas e você vai responder, depois que você terminar aqui nosso encontro, você vai responder para você mesma essas perguntas.
Porque quando nós escrevemos, nós tomamos consciência, nós começamos a tomar consciência daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está trazendo para nós. Talvez hoje você esteja vivendo como uma mendiga dentro do reino de Deus. Talvez é como se você tivesse um castelo de um grande e poderoso rei, que você foi chamada para esse lugar, e você continua dentro desse lugar, dentro desse palácio, mendigando. Você foi convidada para a mesa do pai, mas ainda vive como se precisasse de migalhas. E a pergunta é: você quer continuar vivendo como uma mendiga espiritual ou como a filha do rei, como a noiva do cordeiro? E essas respostas, elas precisam nascer dentro de você. É por isso que é importante que você pegue o seu caderno e escreva. Você precisa escrever, trazer luz para isso. As respostas precisam nascer dentro de você. Existe um poder na escrita. Eu tenho um caderno chamado Caderno Renovo das Cartas da Maturidade, né? Um livro de cartas escrito por mim, e eu desenvolvi o caderno para incentivar as mulheres a escrever, a colocar realmente no papel, porque a escrita ela traz clareza, a escrita ela é terapêutica, a escrita também traz cura. No pensamento tudo é muito vago, tudo é confuso, às vezes é nebuloso. A gente perde, às vezes, com muita facilidade, esquece aquilo que está vindo, mas quando você começa a escrever, você começa a organizar o coração, você começa a fortalecer a visão que Deus está trazendo para você, amém? Então, é por isso que é importante que você escreva. E você vai começar a mapear agora, você vai começar a trazer essa consciência para as raízes da mentalidade escrava que pode estar em você. Sim, e a gente precisa de humildade para reconhecer, porque nenhuma de nós é 100%. Eu tenho áreas da minha vida que eu preciso crescer, e eu quero crescer, e eu vou crescer, em nome de Jesus. Amém? Porque eu quero viver a totalidade da promessa de Deus, daquilo que Ele tem para a minha vida. Eu quero chegar na medida, na estatura de varão perfeito que Deus tem para a minha vida, assim como eu creio que tem na sua também. Amém? Então, muitas vezes, a mentalidade escrava, ela nasce de experiências que nós vivemos. Em algumas circunstâncias, como o ambiente de briga, de conflito, a ausência emocional dos pais, porque muitas pessoas acham que o abandono é só dar o filho ou a filha para um orfanato, para alguém criar. Não, não. Às vezes o pai e a mãe estão dentro de casa, mas estão ausentes emocionalmente. Palavras depreciativas, as palavras de maldição, humilhações, o abandono, os abusos físicos, psicológicos, o luto, traumas vividos na infância, promessas que foram quebradas, que às vezes os pais prometem, mães prometem algo para os seus filhos e nunca cumprem, às vezes em datas comemorativas, às vezes que coisas importantes, que é importante para aquela criança, para aquela adolescente, para aquele adolescente, e os pais simplesmente quebram as promessas e às vezes não estão num lugar de tanto orgulho que sequer às vezes conversam, que sequer trazem às vezes uma realidade para conversar com aquele filho. Às vezes a violência dentro de casa e tudo isso planta mentiras profundas dentro da alma. Então você vai ter que aqui, mulher como Isabel, se ver como filha, olhar para a tua história, olhar para a tua infância. Você não vai estar desonrando os teus pais, mas você vai estar olhando para aquilo que te aconteceu e você vai começar a mapear isso, trazer para consciência, para ressignificar a tua história, para trazer a visão de Deus para a tua história, com aquilo que tudo aquilo que você já aprendeu do Evangelho. E você vai poder se olhar como mãe, como esposa, e olhar o ambiente ao teu redor, o que está sendo gerado no coração dos teus filhos, ou de repente comportamentos que hoje você tem dificuldades para lidar com os teus filhos, e que até te confrontam, mas às vezes é fruto de como você tratou eles lá atrás. E às vezes você quer que o teu filho concede, que a tua filha concede, mas você não para escutar o coração deles. Mas para pedir perdão, para lavar o pé do teu filho, lavar o pé da tua filha, de clamar por eles, chorar por eles. De às vezes dizer assim, ei, me perdoa, eu te prometi, eu falei que ia fazer e eu não fiz. Me perdoa porque eu sempre me coloquei numa posição como se eu tivesse sido uma filha melhor do que você. Porque muitas vezes a gente fala assim, na minha época não era assim, porque na minha época era diferente. E isso é orgulho. Orgulho você está querendo se colocar numa posição superior aos teus filhos. Só que, na verdade, você precisa converter o teu coração, o coração do teu filho e da tua filha, amém? Então, existem muitas coisas que nós vivemos ao longo da nossa caminhada, principalmente nos primeiros anos de vida, né, ali até os 12 anos, que geram marcas profundas, mentiras dentro da alma humana. E essas mentiras, elas começam a gerar vozes, comportamentos dentro de nós.
frases, muitas vezes, você não é importante. O que você vai fazer lá? Fica no teu quarto. Por que você vai para a sala? Por que você vai para a mesa? Você não é importante. Ninguém se importa com você. Ah, você não é desejada, você não é bem-vinda aqui. Ah, esqueceram de você porque ninguém lembra de você. Você não tem valor. Isso são mentiras malignas, malignas. Ei, nós precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos conhecer a verdade e não só conhecer a palavra aqui na nossa mente. Ela precisa descer para o nosso coração e ela precisa virar atitudes reais dentro da nossa casa. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você se movimentar como uma mulher como Isabel, que gera a vontade de Deus, vivendo a verdade dentro da tua casa, você vai ver que a tua casa vai ser liberta. Então, existem feridas da infância que muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens cresceram em ambientes onde não podiam expressar sentimentos. Talvez você até tentou falar, né? Talvez você tentou falar e às vezes ninguém te ouviu. E às vezes quando você tentou expressar algo, você ouviu, cala a boca, fica quieta, respeita. Seu assunto de adulto não é para criança, criança não dá opinião. E isso foi te silenciando, porque existem culturas familiares que ensinam que as crianças, que os filhos devem ser vistos, mas não ouvidos. É eu que mando, é eu que governo. Enquanto morar debaixo do meu teto, vai ser assim. Você não tem querer. E às vezes o pai, a mãe estão gerando crenças dolorosas na vida, no coração desse filho e dessa filha. E a criança começa a crescer dentro dela, gerar dentro dela uma crença, né, nós já falamos sobre isso, crença é uma forma de pensar, uma forma de pensar, uma fortaleza interna. Eu não sou importante, a minha voz não importa, a minha opinião não é importante. Aí essa criança, ela vai crescer e vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto, vai se tornar uma mulher que às vezes seja você essa mulher que não se sente importante, que não é relevante para nada, e vai desenvolver ansiedade toda vez que tiver que falar, vai ter dificuldade nos relacionamentos, vai procurar o mesmo padrão que viveu, inconsciente, porque às vezes não faz por querer, e é tudo aquilo que muitas vezes a gente cresce repelindo, a gente atrai para a nossa vida, então quem não perdoa, repete. Então, querida, em nome de Jesus, esse devocional é um marco para nós, porque nosso canal aqui é cura interior e libertação. Então, assim, nós vamos ter palavras para libertar também, amém? Em nome de Jesus. Então, mãe, mulher como Isabel, você que é mãe de filhos pequenos, preste atenção nesse devocional. Os primeiros anos de vida são fundamentais para a formação da identidade do teu filho e da tua filha. Lá em Provérbios 22:6, a palavra fala: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Cuidado com as palavras, cuidado com o que você diz, peça perdão quando você errar, tenha humildade para ouvir os teus filhos, em nome de Jesus. Eu não estou dizendo para você ser amiga dos seus filhos, para você passar a mão na cabeça deles, não, porque quem ama vai educar, vai corrigir, e se tiver que disciplinar, vai disciplinar, mas faça isso com equilíbrio, com humildade, porque muitas vezes os pais no futuro dizem assim, eu não sei o que aconteceu com meu filho, mas às vezes quando o seu filho mais precisou da tua presença, o que você deu para ele? A ausência. Orgulho, às vezes você encheu o teu filho, a tua filha de presente, boas roupas, presentes caros, viagens caras, mas às vezes quando ele precisou de você, onde você estava? Trabalhando? Feito uma doida? Aonde você estava? Às vezes olhando só para o marido, porque às vezes a mulher olha só para o marido, só para o marido, só para o marido, e às vezes esquece de olhar para os filhos que às vezes estão ali clamando. E eu não estou falando, tá, gente? Eu sei, existe uma ordem de equilíbrio dentro, né? Numa visão cristã, Deus, o marido, depois seus filhos. Só que às vezes tem mães também que invertem essa ordem, isso também está errado, amém? Então nós precisamos olhar. E às vezes a ausência, às vezes, gente, isso, às vezes a pessoa está dentro de casa. E às vezes o silêncio faz um barulho muito grande. O silêncio faz um barulho muito grande, porque às vezes tem casas que não tem diálogo algum. Diálogo algum. E isso também fere um coração de um filho, de uma filha.
Então, tudo isso não é para gerar culpa em você, mas é para gerar responsabilidade. Ei, a culpa não é nossa parceira, amém? Uma mulher que está no Levantando Coroas, uma mulher que está no Que Devocional. Ei, nós não vivemos na culpa, nós geramos responsabilidade e conversão. Libertação é responsabilidade, arrependimento, conversão. Nada, eu tenho culpa, eu tenho vergonha. E se livra disso. Isso são armas malignas para te derrubar e te travar. São fortalezas mentais. Então vamos quebrar isso aí, em nome de Jesus. Não aceita isso para tua vida. É responsabilidade mesmo. E como a gente já falou, tem algum vídeo que aqui no canal também que eu falo sobre isso. Autoresponsabilidade. Você leva a vida que você merece, conforme as suas escolhas. Quer uma vida diferente? Comece a semear novas coisas, comece a mudar e você vai gerar uma nova colheita, uma nova vida. Então, veja só um exemplo também que eu quero deixar para vocês, que é algo assim que entra muito em choque comigo. Quando eu vejo pessoas, às vezes, que têm um comportamento de humor sarcástico, aquele humor que machuca, que fere. E tem pessoas que usam o sarcasmo para sobreviver emocionalmente. E esse tipo de humor é um humor que muitas vezes humilha, diminui, que expõe defeito, que ridiculariza o outro. E às vezes tem muita filha que cresceu em ambientes, perdão, onde o pai ou a mãe tinha esse tipo de comportamento, às vezes um irmão mais velho, uma irmã mais velha, era assim. E às vezes cada riso, cada sorriso de um humor, de uma piada maldosa, isso custa e custa caro. E sabe o que que custa? Custa o pedaço do coração de alguém. Às vezes alguém que fez isso com você arrancou pedaços do teu coração. E às vezes você cresceu achando que isso era certo. E você arrancou pedaços do coração de um filho, do teu marido, de alguém que você até ama. Mas talvez nunca foi humilde o suficiente para converter teu coração. E às vezes a pessoa acha que está sendo engraçada, e na verdade, o que ela está revelando? O que ela está mostrando com isso? Uma cultura de dor dentro dela. Então, existe uma cura aí, precisa de uma cura aí, existe uma dor, uma mensagem aí, que está revelando que precisa de uma cura. Então, existe uma revelação profunda para nós no dia de hoje. Você precisa aprender a amar a você mesma. Você precisa aprender a amar a você mesma. Jesus disse lá em Mateus 22, ama teu próximo como a ti mesmo. Ei, existe algo importante aqui. Se você não aprender a se amar, você vai ter dificuldade de amar os outros. E às vezes as pessoas elas vão querer serem bajuladas o tempo todo por causa de feridas. E às vezes, se um dia você se posicionar, se um dia você falar algo, e eu vejo isso muito nas lideranças, ei, nossa, tá se rebelando, nossa, alguém tá fazendo a sua cabeça. Não, não. Às vezes você só cresceu e entendeu que você tem uma identidade, que você não, para ser amada, você não precisa bajular ninguém. Porque nós não servimos por posição, nem por necessidade, nem por carência, mas nós servimos por um coração puro, nós servimos por amar a Cristo de verdade. Amém? Então, hoje, o que nós vemos? Pessoas que têm uma fé muito frágil. Eu vejo muitas pessoas com uma fé frágil, pessoas que não querem ser ministradas, pessoas que não se permitem ser curadas, que se colocam em posições, assim, em redomas, como se não tivesse fragilidade alguma. E cadê a nossa humanidade que o próprio Deus colocou dentro de nós? Existem muitas pessoas que têm dificuldades em serem confrontadas. E às vezes é um confronto em amor. E sabe, mulheres, assim, ó, Deus me dá muitas palavras assim de confronto, porque eu fui uma mulher muito ministrada no confronto. A palavra de Deus me confronta, me leva a mudar. E eu sou aluna da IFOL, estava tendo uma aula com o pastor Cote nessa semana, e ele estava falando sobre o confronto, que nós devemos confrontar os nossos amigos. E às vezes o amigo que está ali recebendo aquele confronto, às vezes ele vai ficar ferido, machucado, e às vezes ele não vai aceitar porque ele está machucado. E às vezes ele não vai querer mais se relacionar com você. Mas você confrontou em amor, porque você ama. É claro que com educação, né, gente? A gente tem que ter educação, a gente tem que procurar saber também falar, mas às vezes tem pessoas que, a maioria das pessoas, elas não são preparadas para ter um confronto em amor. A maioria. E isso começa por nós mesmos, dentro da nossa casa. Quem é que gosta de ser corrigido? Ninguém gosta. Mas na minha imaturidade, eu ouvia um confronto, eu ficava brava.
xingava, nunca mais queria ser amiga, não convidava mais para nada, me isolava, em casa brigava. Hoje não, na hora, meu, aquilo me pesa, eu fico pensando, mas depois eu digo, obrigado, Deus. Eu procuro corrigir, me alinhar, porque em tudo Deus ensina, em tudo Deus ensina. E a gente não pode querer ter somente pessoas bajuladoras perto de nós, a gente vai ter que ter pessoas que vão nos ensinar, que vão nos corrigir, que vão orar por nós, que vão dizer, aí, Dani, cuidado com isso, vigia nisso aqui, pensa bem no que você está fazendo, e a gente precisa expor tudo isso a Deus, amém? E às vezes dentro de casa a gente está passando por essas situações, ou passamos por isso desde a infância. Então, quando o nosso passado ele não é resolvido, muitas pessoas falam assim, isso já passou. Ai, não quero nem falar sobre isso. Gente, a verdade é que quando o passado não é tratado na presença de Deus, ele continua influenciando o nosso presente, de forma inconsciente. Continua. E como é que o passado aparece através dos comportamentos para nós? Agressividade, controle, palavras ásperas, necessidade de agradar a todos, dificuldade de dizer não, medo da rejeição, abandonar a si mesma, hiperposicionamento. Tudo isso são sinais de uma mentalidade de sobrevivência. Mas, queridas, em nome de Jesus, nós estamos gerando da parte de Deus. Nós estamos gerando um novo começo, nós estamos gerando a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os sonhos de Deus. E talvez até aqui algumas mentiras tenham te sustentado os teus comportamentos para que você sobrevivesse. Mas agora, diante de Deus, hoje Deus te chama. Deus te chama para que você viva algo maior. E essas mentiras, essas fortalezas, essas máscaras de comportamento precisam vir para a luz. Em nome de Jesus. Amém. Então todas as coisas elas se manifestam sendo condenadas à luz, porque a luz tudo manifesta. E a luz de Deus é a luz da palavra. E quando nós começamos a escrever, orar sobre essas coisas, ter clareza e dizer, ei, eu não quero esse comportamento, eu não quero mais essa atitude, eu rejeito isso da minha vida, eu renuncio esse comportamento. E a verdade começa a vir, começa a libertar, e a cura começa. Então, você precisa começar a reconhecer essas coisas. E quando você reconhece, você busca, você opta, você decide pela cura, nessa humildade de saber quem você é em Deus e querer ser curada, você vai começar a ver a provisão de Deus, você vai começar a ver o amor de Deus, você vai começar a ver a identidade de Deus para sua vida e você vai ver que até nos momentos mais dolorosos da tua infância, Deus sempre estava lá. Ele sempre esteve lá. Amém? Então, em nome de Jesus, nós vamos começar a desconstruir a mentalidade escrava para trazer a mentalidade da filha de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, querida, para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por cada mulher que está aqui. Cada mulher, Senhor, que tem orado junto, que tem meditado, que tem ido para a palavra, Senhor. Espírito Santo, eu te agradeço pela direção desse devocional, Senhor. Eu te agradeço por esses 40 dias de palavra, de ministrações, que o Senhor está nos ensinando através da palavra, Pai. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, toda a nossa história. A história de cada mulher aqui, Pai. A infância de cada mulher, as dores, as memórias, Pai, situações traumáticas, o carinho que elas não receberam, o amor que elas não receberam, a validação que elas não receberam, Senhor, ou talvez a superproteção, foram protegidas em excesso, Senhor. Talvez tiveram que lidar, Senhor, crescer muito rápido, se tornaram adultas muito rápidas e não tiveram tempo para brincar, para se divertir, Senhor. Talvez, Senhor, aqui tem mulheres que viram irmãos mais novos nascendo e foram ficando de lado, perderam o colo, o abraço, o abrigo da mãe, do pai. Talvez mulheres que nunca conheceram um abraço, um carinho, Senhor. Talvez mulheres que nunca foram chamadas de filha, que nunca receberam um beijo, Senhor, um colo, um afago, Pai. Ah, Espírito Santo, e todas essas faltas, esses débitos, Senhor, geraram comportamentos, Senhor, mentiras na alma de cada mulher que está aqui, Senhor. Mas eu oro, Espírito Santo, que o Senhor venha revelar nessa hora, Senhor, todas as áreas da vida das minhas irmãs, das tuas filhinhas, Pai. Espírito Santo, o Senhor esquadrinha a nossa alma, o Senhor revela.
Então eu venho te pedir que o Senhor venha revelar, Senhor, em quais situações, em quais áreas da vida de cada irmã, Senhor, ainda existe uma mentalidade de escravidão. Porque o Senhor não deseja as minhas irmãs como mendigas, o Senhor não tem esse lugar para nós, ao contrário, Pai, nós somos filhas e nós estamos na mesa do banquete, Senhor. Espírito Santo traz a luz, Pai, a forma com que elas se veem, para que elas se vejam e se arrependam, Senhor, e convertam seus pensamentos e que corram para o Evangelho, corram para a palavra. Eu oro por mulheres como Isabel, Senhor, que geram fome e sede pela palavra de Deus, Pai, de viver a palavra, Senhor. Pai, eu oro pela cura das memórias, Senhor. Eu oro pela cura das emoções. Eu oro pela cura na identidade, Senhor. Ah, papai, traz a cura, Senhor. Pai, existe um colo que só o Senhor pode dar, existe um abrigo que só o Senhor pode dar, Pai. Existe, Senhor, um afago, Pai, que só o Senhor pode dar. É só o Senhor, Espírito Santo, que pode preencher os vazios, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, ensina a mim, ensina as minhas irmãs a viver como filhas do Rei, Senhor. Pai, que sejamos mulheres como Isabel, mulheres que geram a tua vontade, mulheres que geram, Senhor, alegria em seus corações, mulheres que celebram o propósito umas das outras, Senhor. Mulheres que vivem com a mente de Cristo, Senhor. Mulheres, Pai, que não se permitem, Senhor, viver em divisão, Senhor, em nome de Jesus. Mulheres, Pai, que estão dispostas, Senhor, a terem uma vida transformada à luz da tua palavra, Senhor. Ah, Jesus, se elas soubessem. Ai, o quanto é glorioso, o quanto é maravilhoso quando nós passamos pelo processo, Senhor, e vencemos. A paz que excede todo entendimento habitando dentro de nós. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, teu colo que elas precisam. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor. Eu sinto que tem mulheres que nunca ganharam um colo de pai. Sabe, assim, ó, é como se eu visse, assim, ó, uma menininha querendo sentar na perna do pai, sabe? Quando o pai, assim, coloca a filha na perna, assim, sentada e abraça. Eu sinto como se tivesse mulheres aqui que nunca ganharam esse colo de sentar no colo do pai, de ser abraçada pelo pai. Talvez hoje teu pai não tá mais aqui, mas você precisa perdoar seu pai porque ele também não teve consciência de muitas coisas. E a minha oração, eu profetizo que você vai receber o colo de Deus. Eu profetizo isso em nome de Jesus, que você vai sonhar com ele. Se você precisa de um abraço, o Senhor vai te abraçar em sonho. Ele vai te levar numa dimensão espiritual, não vai ser um sonho comum, ele vai te levar numa dimensão espiritual onde você vai ser abraçada por ele. E você vai ver ele te colocando na palma da mão dele, e te abraçando, acolhendo você. Porque é a paternidade dele que precisa prevalecer na tua vida. Internet, ó, tem